Oi, gente. Então, estamos iniciando o podcast Woman e eu tenho a alegria, a honra de receber essas mulheres lindas aqui. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho de cada uma, mas primeiro, preciso falar para vocês que eu estou muito feliz pela Imersão Woman, 4ª edição, que vai acontecer no dia 16 de maio. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, corre e garanta a sua vaga, tá? É o seguinte, vou apresentar o meu time para vocês, de palestrantes. A Aline Oliveira, Oi. Anne Costa, Olá. Tássila Cavalcante Olá. e Maíra Faraco. Olá. Então, gente, esse podcast aqui é muito especial, tá? Na verdade, é um spoiler para vocês. Eu vou fazer algumas perguntas para cada um aqui de maneira muito espontânea. Perguntar para elas como foi que elas iniciaram, por que elas fazem o que elas fazem, quais foram os percalços que levaram onde elas estão hoje, que foram muitos, né, Aline? Então, vou fazer algumas perguntas para elas, tá? E eu tenho certeza que vai ser, na verdade, um grande empurrão para você tomar a sua decisão e também estar conosco no dia 16 de maio. Vamos lá. Eu quero saber primeiro, vocês estão animadas? Muito animada. Sim, sim. E aí, Aline? Animada? Gente, falar pra vocês, primeira coisa, assim, coisa de bastidor mesmo. Eu tô não gosto de falar ansiosa, eu tô animada, muito animada, mas pensando em cada mulher que vai estar lá, sabe? Em tudo que elas vão levar pra esse evento, que elas estão levando no coração delas. Porque, como eu falava pra vocês antes de iniciar o podcast, né? Não é apenas um evento. Quando alguém fala pra mim, Karine, quanto é que é esse evento? Eu mando pra Mayara, sobre o que é esse evento? Eu falo, não é um evento, é uma experiência. Não vai ser só sobre falar sobre vendas ou marketing, mas é sobre vidas. Então, eu tô muito feliz, honrada por cada uma que está aqui. Vocês foram realmente escolhidas a dedo. Eu falava disso antes de começar o podcast, vocês foram escolhidas. Eu sei que vocês vão levar o melhor de vocês para elas, para que elas não saiam do mesmo jeito que elas entraram, que elas saiam diferentes, tá? Então, vamos começar por Aline, que tá aqui do ladinho. Fale para as pessoas. Na verdade, fale para as meninas, né? Que estão aqui. Quem é você? Muito prazer. Tem rostinho conhecido aqui. Quando você colocou lá a nossa fotinho juntas, eu já recebi mensagem. Ai, a Maíra é minha sobrinha. Amei. Muito prazer, gente. Meu nome é Aline Oliveira, sou profissional da área da beleza há mais de 27 anos. Esse é o currículo oficial, mas eu nasci dentro do salão de beleza. A minha mãe é cabeleireira, então a minha casa era um salão de beleza. Então, eu sempre chamei o meu espaço de casinha. E hoje, tendo o meu salão, eu descobri o porquê. Porque eu cresci dentro de um salão. Então, para mim, salão é casa. Eu até me emociono quando eu falo isso, porque eu só descobri isso 27 anos depois. Porque eu comecei a chamar assim, a casinha, a casinha, a casinha, mas não sabia de onde tinha tirado. Então, quando eu falo no salão, não tem como não falar da Aline e falar da Aline sem o salão. São 27 anos de história profissional, eu tenho 46. Então, é muito tempo. Muita É muito experiência aí. tempo. Quando eu comecei, não existia tudo isso, né? A carinha de novinha tá engana. A carinha de novinha engana. Mas não existia essa comunicação que a gente tem hoje de rede social, né? A Aline, para se projetar nacionalmente, a Aline tinha que dar a cara a tapa e bater na porta das empresas, fazendo concurso, mostrando quem era, como era, para dizer: oi, gente, eu estou aqui, eu sou a Aline de Maceió, de Alagoas, e eu quero mostrar o meu trabalho para o mundo. A Karina me fez, não sei se eu vou adiantar aqui as coisas, mas a vai Karina... adiantar. Então, não vou falar agora, não. Mas, quando eu pensei em ser cabeleireira, foi numa fase que a minha mãe tinha parado de ser cabeleireira. Então, hoje a gente vê que foi ela parando e eu começando. Isso, quando a gente pensa no feminino, isso é muito forte, né? Porque é como Verdade, se, né? né? Como se eu estivesse levando essa profissão da nossa família, né? Eu sou cabeleireira, a minha irmã também é.
Então, foi muito forte isso. Hoje eu entendo isso, mas isso foi muito pensado mesmo para ter esse entendimento que eu não tinha. As coisas foram acontecendo organicamente, digamos assim, ou pela necessidade, porque eu parei no terceiro ano, fiz magistério. Nossa, gente. Magistério. E na hora de fazer a faculdade, eu escolhi ser cabeleireira. Ou não escolhi, né? Ou a profissão me escolheu. Vamos segurar um pouquinho, que tem muita história aqui. Vamos lá. Vamos passar para Anne. Ela vai falar nome. Tá, Eu já tô falando Anne, mas você vai falar se apresentar de novo. Quem é você? tá. Essa palavra, quem é você, realmente rebate bastante, né, gente, né? Toca lá no profundo. É verdade. Porque a gente vive tanto no automático e tanto pensando no outro, nas Ali, coisas que a gente tem para fazer, que a gente se esquece por muitas vezes, né? Até de se olhar no espelho. Tem muita gente que não tem um espelho de corpo todo em casa. E isso é uma coisa assim séria, preocupante, porque mexe num lugar que é autoestima. Então, autoestima não é só roupa, não é só ajeitar um cabelo, não é só fazer uma maquiagem, começa por dentro. Então, a história da pessoa. Então, eu sou Anne, É. eu sou Anne Costa, sou consultora de imagem e estilo. Tem 8 ou 9 anos, mais ou menos, que eu sou consultora. E a profissão também que me escolheu, porque eu nem sabia que existia essa profissão. E na época eu já trabalhava com tanto mulheres quanto homens em lojas de roupas masculinas, femininas. E eu observava muito o provador, eu observava muito as escolhas que as outras pessoas faziam. E eu percebi exatamente essa questão, a autoestima, o poder que a roupa tinha e ainda tem de mudar, de transformar a percepção daquela pessoa quando ela se via no espelho. E aí foi quando começou toda a questão da Anne consultora e de colocar em prática tudo que eu vivia a experiência no provador, mas agora eu precisava estudar a técnica, entender o porquê a pessoa escolhe aquela roupa. E é isso que eu faço também. Beleza? Perfeito. E agora você, Társila? Então, vamos lá. Me apresentando, né? Eu sou Tássila Cavalcante, eu sou advogada especializada em dívidas bancárias. É até engraçado quando eu falo sobre dívidas, né? Porque, assim, quando eu comecei a advocacia, eu comecei no período pandêmico, plena pandemia ali. Eu peguei a carteira da OAB, iniciou a pandemia. E comecei de uma forma muito amadora, meio perdida, porque, assim, no direito a gente acaba tendo muitas possibilidades. Então, você estuda muita coisa ali, né? Então, quando eu me vi, tá, agora eu tô com a minha carteira na mão, o que é que eu vou fazer? Plena pandemia. Comecei a advogar em áreas distintas, assim, diversificadas, sabe? Pegava uma coisa ali, afinal, precisava me custear, né? Era algo que foi iniciado ali na pandemia e eu precisava pegar o que viesse, né? Aquela clínica geral mesmo. E depois eu fui pegando um apego, sabe, assim, pela área bancária. E hoje eu sempre falo isso constantemente no meu perfil, que eu acredito que isso é um propósito de Deus na minha vida, sabe? Ajudar pessoas endividadas a saírem do fundo do poço. E a gente vem lidando, assim, com algo. Cada dia mais, assim, eu me surpreendo, sabe? Esses dias, esse final de semana mesmo, eu recebi uma mensagem de uma seguidora, que ela disse assim: Tássila, esse trabalho que você está fazendo no Instagram é muito importante, isso é de utilidade pública. Eu ainda não tive condições, porque além do serviço que a gente faz no escritório, eu faço alguns materiais, e-books, né, Acessíveis, que é né? para o pessoal que não tem condições de contratar ali o meu serviço. Ela disse: Tássila, eu ainda não contratei nenhum serviço do seu escritório, não comprei nenhum produto seu, mas só o conteúdo que você vem compartilhando no seu Instagram Isso dá um gostinho já me pra ele ajudou a também. me livrar de 6 dívidas de 8 que eu tinha. Então, assim, Perfeito. se isso não for resposta de Deus e se isso não for propósito, eu não sei É mais o que é. confirmação É de que você está confirmação. isso que é confirmação de que você está no caminho certo. Exato. Então, Perfeito. eu sempre falo que a advocacia, ela não tinha como ela não vir para minha vida, eu não tinha outra opção, né? Eu até pensava em concurso público, mas quando eu peguei aquela carteira ali, não,
automaticamente a vontade do concurso público passou. Hoje eu tenho certeza, plena convicção que esse caminho que eu tô trilhando foi o que Deus escolheu para mim. Com toda certeza, com toda certeza. Uma coisa que vocês não falaram é quem vocês são, se são mães, se têm filhos, se tem cachorro. Eu posso começar? Claro, claro. É que tem o discurso Fale, mesmo. Né? fale. Pode começar? Tô brincando. Quer começar? Não, rapidamente. Tá. Filhos, casada, É porque- não, cachorro. A Isso. gente vai, é como ela falou, a gente vai começando a falar e começam a passar várias histórias, né, na nossa cabeça. Eu sei disso. Mas realmente, meu nome é Aline Oliveira, muito prazer. Prazer, Carolina. Eu falei, eu tenho 46 anos, eu sou Isso, mãe, eu importante. sou filha da dona Laíde e do seu João, nascida em Quebrangulo, terra de gente famosa, viu? É verdade. Graciliano Ramos, veio de lá, né? Mano Valdo. 46 anos, só pra falar pra vocês, tá? É. 46 anos. E tô na área da Maravilhosa. beleza, né, há 26 anos e trabalho com noivas, penteados, maquiagens, cortes de Beleza, cabelo. Aline Oliveira, maquiagem, é isso. Isso, além do Corte, atendimento. Corte, penteado, enfim. Isso. Empresária. Psicóloga. Isso. E além do atendimento às clientes, eu faço a parte também de consultoria, né, de imagem, mas a versão 3x4, que é como a cliente se Visagismo. vê, e isso, a questão de visagismo. E também dou treinamentos, palestras Palestrantes. E é e isso. workshops. Sou artista Sebastian, Importante que falar. também é um trabalho do meu coração, há mais de 15 anos também. E é um trabalho que também me projetou muito lá fora. Então, acredito que seja por isso que acabo Claro, com certeza. indo muito mais lá Muito do que além. aqui. Isso. Vai, Anne. Eu sou Anne Rapidamente. Costa, sou consultora de imagem, mas também sou mãe, sou dona de casa, sou casada, tenho 2 filhos, uma de 4 anos e outro de 2 anos. Tenho uma cachorrinha, Mel, que é a minha primogênita. Importante falar. A Melzinha, ela veio assim que a gente se casou. E a gente ficou durante 2 anos e 2 meses tentando engravidar. E aí a gente primeiro teve a Mel, né, a cachorrinha, para entender dessa. Óbvio que não são as mesmas Claro proporções, que eu já tô não. entrando em outro assunto. Mas a gente conheceu muito, muito não, a gente pôde conhecer um pouco de responsabilidades com o cachorro. E aí, seguindo Haja responsabilidade. tem muita responsabilidade, para quem não sabe. Tem muita responsabilidade. Me perdi. É isso, gente. Agora a Tássila, que a Maíra vai falar também. Não sou casada, sou. Como é que se diz quando. Mancebada, A coisa. amancebada, não tenho filhos ainda, só tenho uma doguinha lá, que dá um. Não, eu sou contra o termo mãe de pet. Depois que você é mãe, você sabe que realmente. Mãe de pet, verdade. não. Eu tenho uma cachorrinha lá, uma idosinha de 7 anos agora. Agora, Maíra. Vamos lá, meu nome é Maíra Faraco. Eu sou esposa, mãe da Laura, de 4 anos. E eu tenho a MF Finanças, que é uma empresa que ajuda outras empresas a terem clareza financeira. Eu digo que a minha formação, eu estudei bastante, sou administradora. Estudei, fiz MBA, fiz curso no exterior, mas a minha grande formação foi a empresa do meu pai, de varejo. Eu, desde pequena, a gente tinha a empresa no nosso convívio, né? No dia a dia, meu pai e minha mãe eram sócios. E eles trabalhavam juntos e a gente viveu num chão de loja, né? Ele tinha varejo de calçados e aquilo era tudo. E quando eu entrei na empresa, eu vi a realidade de um negócio, né? Que não é fácil. Principalmente de varejo aqui no Brasil. Veio pandemia e aí a empresa, infelizmente, faliu. E eu digo que foi ruim, mas foi o que trouxe a mudança de chave da minha vida. Aprendizado, né? Depois que eu saí de lá, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? Minha vida inteira era trabalhar com meu pai. Mas você já tinha esse conhecimento todo, Já né? tinha esse conhecimento. E eu acho que a gente aprende muito no difícil, né? Quando tá tudo fácil. Não, com toda certeza. E aí eu tive muito aprendizado, foi a minha escola. E, de fato, depois que eu saí de lá, eu me vi, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí o meu propósito é justamente as empresas não passarem por o que a gente passou, que foi um processo muito difícil, enfim.
E aí, hoje eu ajudo a empresas a terem clareza. Até quando a Karine falou comigo, eu disse, meu propósito é trazer clareza para vocês poderem tomar decisões. Eu nunca vou vender que você vai lucrar mais, que você vai ganhar mais dinheiro. Eu vou te dar clareza para que você faça isso. Então, meu propósito aí, depois que eu abri a MF, eu disse, é isso. A minha vida é isso. Eu amo o financeiro, eu amo ajudar pessoas. A Tássila tem um estilo parecido de negócio com o meu, né? A gente ajuda pessoas na área financeira. E é incrível. A gente vê o quanto as pessoas evoluem quando começam a ter esse olhar diferente nas finanças. É perfeito isso, porque quando eu falei com a Maíra, eu falei pra ela que, de fato, cada pessoa no seu. Eu falava sobre isso ontem, sobre os dons, né? Na verdade, sobre os talentos que Deus nos dá. E cada pessoa tem. As pessoas falam assim, ah, não, mas tudo é treinável, que eu também falo muito isso. Mas cada pessoa tem um dom dado por Deus. A Bíblia fala sobre os talentos. Então, cada um aqui, por mais que tenham se desenvolvido dentro do seu segmento, a gente se identifica desde criança com alguma coisa, né? Então, você vai treinando aquilo, olhar sobre as coisas, mas só que você se identifica com uma coisinha que não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém que faça como você faz. Então, de fato, você é única no que você faz. Eu acredito que né, também não me apresentei, meu nome é Karine, eu sou idealizadora da Imersão Uma e 4ª edição. E falar pra vocês, eu tô muito emocionada porque é muito maior do que eu podia imaginar. É muito maior do que eu podia imaginar. Ver tudo isso acontecendo aqui é, de fato, a realização de um sonho. Pra mim, a Anne me conhece desde criança. A Mara me conhece há bastante tempo também. E Mira, que tá lá dentro, também me conhece há bastante tempo. Mas a Anne me conhece pequena, de fato. E eu não sou uma grande mulher. Bem grande, 1,75. Mas assim, eu quero agradecer de verdade o sim de vocês. Isso é muito importante. Quando eu mandei mensagem pra vocês no privado, eu falei, eu preciso que vocês vistam a camisa desse evento, porque ser palestrante não é apenas você leva, porque eu vejo muito assim, muito corporativo. Eu vou para São Paulo, eu vou para, sei lá, eu sou palestrante internacionalmente, e você entra no evento, você entrega e depois você vai embora. Mas nós vamos levar conhecimento para outras mulheres que são mães que, enfim, não são mulheres que como já mandaram para mim relatos impressionantes de mulheres que vão para a imersão Uma, mas que estão desempregadas. Mulheres que vão para a imersão Oma, que precisaram passar por marido em casa, que precisam deixar seus filhos em casa. E quando chegar lá, vai ser um dia de evento que ela vai ter para ela. Então, se a gente entrega uma palestra de qualquer jeito, que eu sei que não é o caso de forma alguma, elas vão sair do mesmo jeito, né? Então, que vocês possam levar isso no coração de vocês, acima de tudo, que, como a Anne fez a oração antes da gente iniciar, eu senti no coração que tá muito difícil nos bastidores. Mas antes de ser muito bom e de dar muito certo, tudo vai dar muito errado. Tudo vai dar muito errado. E tem muita coisa nos bastidores sobre um evento desse que você olha pra... Por que, como a Andy falava, o que eu tô fazendo aqui? E você pensa assim, o que é que eu fui inventar? Por que eu fui inventar isso? Eu podia estar na minha zona de conforto. Eu poderia estar fazendo aqui, ó, no meu celularzinho com as minhas clientes. Eu não poderia estar com as minhas alunas, mas eu tive que inventar isso. Quando eu falei, Mayara, que tá sempre comigo, a gente foi visitar o ano passado, só pra falar pra vocês. O ano passado foi no Merak. Aqui em Maceió, todo mundo conhece o Merak. O Merak é um auditório menor, é um auditório mais fácil, é um auditório que eu conseguiria facilmente encher. Mas eu disse assim, Mai, eu quero uma experiência maior. Aí ela disse, tu tem certeza? Eu disse, não. Não tenho certeza. Mas eu queria uma experiência diferenciada. Eu queria uma experiência que elas pudessem entrar, que elas tivessem outra... Não só o evento, que elas tivessem outro... E a gente vai fazer um momento ali, vai ter expositora no evento. A gente tá pensando em colocar muita coisa ali fora. Enfim, eu não vou falar o que vocês vão ter não, tá? Mas vai ter muita coisa. Então, assim, quando eu olhei, eu disse... Vai ser no Hotel Jatiuca. Eu não sabia quando, eu não tinha falado com ninguém, eu não tinha mandado mensagem pra eles, eu não tinha feito absolutamente nada. Mas eu disse, vai ser em maio e vai ser no Hotel Jatiuca.
quem já foi no hotel de Atiuca aqui, de vocês, sabe que realmente é um hotel grande, de uma experiência diferente. Uhum. A gente entra no hotel, ele abraça você, não tem problema, porque muitas mulheres vão, eu preciso pensar em estacionamento, enfim. Então, o que eu tô querendo dizer é que, primeiro, você bota o pé Uhum. e Deus bota o chão. Não tem. É impressionante isso. É impressionante. Impressionante. E eu sei que vocês que estão aqui, vocês passaram por muitos percalços. E eu quero falar sobre isso agora. Eu quero que vocês contem de maneira. Vamos tentar ser bem objetiva mesmo. Qual foi o momento que você pensou assim? Tá bom. Já foi muito difícil até aqui. Tá dando tudo errado. Eu não vou mais, não. Agora eu quero que você seja muito detalhista nisso, tá? Uhum. Objetiva, mas detalhista. Para que todo mundo comece a visualizar como é que foi. Porque eu sei que todo mundo que vai assistir esse podcast, está assistindo esse podcast, vai pensar assim, para elas é muito fácil, elas estão lá, lindas, e batom vermelho, a Aline aqui, e Karine, tá-se lá perfeita, todo mundo lindo, É cabelo lindo. como tem muita gente que fala, né? Ai, com dinheiro é fácil, mas as pessoas esquecem que para começar Foi sem dinheiro. foi sem dinheiro. Foi sem dinheiro. Uma coisa pra não esquecer aqui. As pessoas quando falam comigo, elas falam assim, em outro momento eu vou. Agora eu não posso. Primeiro eu vou me organizar pra então eu ir. Elas não entendem que pra elas irem, elas precisam ir sem nenhuma condição mesmo. Tem que ir sem nenhuma condição. Eu tenho que ir sem condição nenhuma. Eu vou pedir emprestado, eu vou falar com a vizinha pra passar o cartão. É isso. Então eu quero que vocês falem agora o momento que vocês pensaram em desistir. Que você pensou assim, não, tá bom, eu não quero mais. Vai, Aline. Começa? Só um. Só uma. A roda tá girando uma assim, né? Isso, uma situação que você pensou assim, nessa situação aqui, eu não vou mais. Tem uma situação que foi bem divisor de águas, assim, na minha profissão, porque foi um concurso, era um concurso que existia da Vela, e que eu queria muito ganhar esse concurso. Era um concurso para jovens talentos. Era um concurso que você só podia participar até 30 E mais anos ou de menos quanto idade. tempo isso, assim? Só pra gente... Tem 20 anos. 20 anos. Só uma coisa. 20 anos, tu já tava lá na vela? Já. Não, calma. Ah, tá. Quando eu comecei a participar desse concurso, tem 20 anos Tá, essa mas- história. Tá, beleza. E aí eu participei do primeiro ano, aí chegava na final, e aí existiam as finais, né, regionais. Isso A gente foi onde? mandava foto, acontecia esse concurso no mundo todo, e cada país tinha sua seleção. E aí aqui eu era selecionada e ia para a final Nordeste. E aí no Nordeste não passava, para ir para a Nacional. E aí foram 4 vezes isso. E aí chegou o ano que eu ia fazer 30 anos, né? Nessa quarta vez, eu falei, putz, não é para mim. Porque nesse ano eu estava com a melhor modelo daquela situação. A modelo era linda, era alta, o cabelo estava lindo. Os jurados chegavam para mim para falar, Aline, sua modelo é linda, olha, vai ser você, vai ganhar, tal. E assim, como eu falei, a gente tinha que se mostrar muito, então era um investimento muito alto. Tinha dinheiro, muito dinheiro para fazer isso? Não, mas a gente direcionava o dinheiro para isso, porque naquela época, o investimento andar de avião hoje é mais fácil, né? Naquela época não era tanto. Investimento alto. Isso, investimento alto. Então eu já tinha quase 10 anos de profissão. E já tinha uma clientela muito boa. Então, para mim também ficar na zona de conforto Era era muito tranquilo, bom, né? Era muito bom. Mas a Vela fazia essa seleção de lançar tendência, você tinha que estudar a tendência, você tinha que montar modelo, cabelo, roupa, sapato, tudo. E era um estudo, né, sobre aquilo. E aí, nesse ano que estava tudo certo, que parecia que ia dar certo, não deu. Então, eu cheguei e falei, ai, ó, esse negócio de concurso não é para mim. Não é para mim. Não quero mais. Vou voltar pro salão, vou atender minhas clientes. Chorei tanto quando chegou no hotel, porque uma amiga minha tinha se classificado. Então que massa, amiga, que você ganhou, porque tem isso, né, também. A gente tem que ficar feliz com a Com conquista toda do amigo. certeza. Então, durante a festa, eu estava muito feliz por ela, mas eu estava arrasada por mim, porque eu queria muito. E aí, quando a gente voltou pro hotel, eu falei, é isso. Desisti.
não quero mais. E aí, quando a gente chegou no aeroporto, eu comprei lá meu lanche, eu sentei em frente a uma livraria. E aí tinha um livro lá, eu falo que esse livro foi realmente um marco, assim, na minha vida. Tinha Talento Não É Tudo. Nossa. Talento não é tudo. E eu falei, oxe, tu tá falando comigo, é? Deus. Tá falando Murinho. comigo, é? Porque eu já decidi que eu não quero. Mas aquilo mexia tanto comigo, eu comi meu lanche e eu falava, oxe, Tu tinha decidido que... que não ia mais participar de concurso. Porque mexe muito, Mas- mexe mas- com, mexe com o seu, você mexe com o a seu sua- ego, com o mexe seu com a sua ego, autoestima, né? mexe. É, Mas a minha pergunta é, e você tinha decidido que não ia mais participar de concurso, isso. mas não foi nada relacionado à sua profissão. A profissão, por quê? Porque você quer ficar escondidinha, entre aspas, porque, de certa forma, é um outro lado da profissão, entende? Você tem um lado, é porque você ser cabeleireira, às vezes as pessoas enxergam só como o atendimento a cliente. Isso, eu entendo que, por exemplo, você acabou de falar que você é artista. Isso. Por isso que quando você falou, ela é cabeleireira, eu falei, não é só cabeleireira, né? Uhum. Porque a gente tem uma imagem, né, Aline? Isso. E eu acredito que ela deve escutar muito isso. Porque quando você está cabeleireira, você está mais dentro do salão, né? Mas a Aline, ela tá muito em movimento. E é isso que eu tava falando. Nem todo mundo tem essa audácia, essa ousadia de ir. Isso, de dar a cara a tapa. Então, ser artista é mais complicado. Isso. Então, eu acho que eu tinha dado eu tinha recuado, Voltado, assim, né? eu falei, eu acho que esse mundo não é para mim, entende? E aí, quando eu vi esse livro, eu falei, tá, vou levar você para minha casa. E quando eu comecei a folhear aquilo, eu comecei a devorar. E eu entendi que realmente eu estava muito focada no meu talento. E eu não estava investindo o que eu precisava investir para ir além do meu talento. Então, eu chamei uma amiga para ser minha dupla, que ela também queria muito ganhar, mas ela já tinha feito 30 anos, mas ela podia ir como maquiadora. E aí eu falei para ela, falei, ó, é o ano da gente ganhar, vamos. E ela tinha condições de investir também um pouquinho igual a mim. E nós fomos para as finais de cada país, de cada estado, para ver o que eles estavam fazendo lá, não para copiar, mas justamente para fazer o diferente. A gente foi para São Paulo Fashion Week. Aí vem, a Aline estava esbanjando dinheiro para fazer isso? Não, a gente ficou muito amiga de uma Nossa, isso é pessoa, muito importante, gente. amizade, Eu tô ambiente, sou apaixonada. amizade, porque aí as pessoas pensam, né? Ah, o investimento tem que sempre sair do bolso. E aí a gente, através dela, conseguiu parcerias com passagens aéreas. Então a gente conseguiu ter acesso a essas Então, passagens. você conseguiu visualizar que você não iria... De fato, a ambiência trouxe você de volta, é isso? Trouxe. Uhum. Trouxe de Perfeito. volta. E aí a gente fez todo esse estudo, fez esse investimento, e aí a gente fez a nossa modelo. E aí, quando lançou a nossa modelo, a gente ganhou a regional. Foi a mais aplaudida. Chega a arrepio quando eu lembro. Eu Foi a também me mais arrepiei. aplaudida. E ganhamos o nacional. Então, você ia desistir, puxaram você de volta Foi e você ganhou. o nacional. E aí eu fui para Paris. Ah, você... Para Portugal e para Paris, E você fez o representando quê o que nosso você me disse? país. Raspou. Que massa. Ah, não, Esse foi esse já foi Então, ela raspou o outro. cabelo. Esse é outro. Não, Você tá não tem trocando as noção, não, histórias. gente. Ela raspou o cabelo e foi pra Passada. Paris. Não, esse é outra história. Eu Você tá sei, mas... falando das histórias. Não, mas ela tem que saber. A Esse, gente vai ter muitos momentos, viu? Você vai Vai. contar isso na imersão. Eu disse, amiga, nesse concurso eram mais de 50 países lá fora. Então eu subi num palco onde tinha mais de 50 países segurando a sua bandeira. Então você imagina para uma cabeleireira fazer isso, né? Então eu me senti assim, a seleção brasileira. Né? É muito grande isso, como você pensando em um país que tem tanta gente boa. rapidinho, só pra falar uma coisa, né? gente. Eu sei que todo mundo começou do zero, mas a gente tava falando sobre isso antes de vir pra cá. A Aline começou do R$0. Ela fazia unha. Isso. Botava minha bolsinha nas costas e ia fazer unha Então, das vai ser clientes. pequeno o podcast pra contar. Porque a Aline tem muita história. A Anne tem muita história. Tásila também tem muita história. E Maíra também. Mas só pra falar pra vocês que ela vai trazer muita experiência pra gente. Não só pela idade,
né? Mas porque começou muito Tá me chamando de cedo. velha? De forma nenhuma, meu amor. Mais Olha isso, experiente, olha né? isso, olha sua Mais skin. experiente, exatamente. Então, assim, eu falei pra ela isso, que a gente aprende, vai aprender muito com ela e ela vai aprender muito com a gente também. Claro. Mas começou do zero e ela vai contar isso na imersão Woman. E realmente isso foi um divisor de águas justamente É uma por isso. vencedora demais. Agora a Anne vai contar qual foi o seu maior percalço. Gente, Eu sei que foram muitos, Anne, mas conte pra gente um, assim, que mais... o mais recente Pronto. é porque eu comecei com a consultoria e aí um tempo depois eu engravidei a primeira vez. Aí tive a minha filha, quando eu tava retomando, engravidei de novo. Nossa. E Foi perto, né? aí foi muito perto, é muito pouca diferença entre eles dois. E aí, quando eu busquei voltar novamente, né, depois do segundo filho, as coisas não aconteciam, mas também eu não ia atrás, como é que ia acontecer? Né? E eu Esperar. ficava naquela, eu disse, Importante. meu Deus, eu preciso voltar, eu preciso voltar. E toda vez que eu tentava ir, alguma coisa Isso depois do barrava. Samuel? Depois do Samuel, depois do meu segundo e último filho. E aí eu botava o pé e alguma coisa acontecia e me estagnava. Eu sou assim, eu preciso do empurrão. Depois que eu tenho empurrão, eu vou. Mas até ter o empurrão. E aí ficava naquela, tentava e nada, tentava e nada. Aí comecei, eu disse, não, vou voltar de novo para rede social, vou voltar a ir atrás das pessoas. E aí teve uma semana assim que foi muito decisiva. Quando a gente tem dois filhos muito pequenos, a gente acorda sem saber o que vai acontecer no dia, mesmo que a gente programa o nosso dia, mas assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu sou uma pessoa muito de programar, eu tenho um calendário, eu anoto tudo, eu sou muito assim. Eh, e aí, tentava toda vez e nada de dar certo, não aparecia cliente, e eu fazia os meus PDFs, fazia as minhas Então, coisas. nessa hora você pensou assim, Não dá pra mim, não não quero dando. mais. E você pensava em parar de ser consultora e Totalmente ficar em parar de ser casa. consultora. Eu sou formada em administração. E aí eu pensei em voltar Pro para CLT? isso, voltar para o CLT. Meu marido, a cabeça dele não para, e eu sou muito grata a ele, porque Também tá no marketing, né, ele é o amor? meu pontapé, Ah, amor, é ele o meu empurrão diário. Vai dele. Totalmente. Ele é o meu empurrão diário, eu sou muito grata a Deus por isso. E aí, eu parei, teve um momento que eu parei, conversei com Deus, eu disse, Senhor, se for da tua vontade, me manda cliente. Mas se não for, não me mande mais Eu chego a nenhum. me arrepiei. E a partir de agora, eu vou pensar no que eu vou fazer, que não sei, que não tenha mais a ver com consultoria de imagem. Isso E tem aí, quantos poucos meses. meses? Poucos meses. Foi, eu acredito que no meio do ano passado, Foi um mais ou tempo que eu menos. percebi que você tava postando muito rotina. Não foi com os Exatamente. Era meninos. muito mais maternidade que Então eu você meio postava que na foi rede de fato social. engolida, né? Totalmente. Pela maternidade. E acontece realmente isso, né? Muito. Acontece isso. Totalmente. A minha intenção naquele momento, a minha intenção naquele momento era de mergulhar de fato na maternidade e trazer a minha realidade da maternidade. Então você pensava em parar, só para todo mundo entender, você Uhum. pensava parar de fato ser consultora de imagem e começar a postar mais a sua rotina e voltar para o CLT. Exatamente, era isso que eu queria. E aí, quando foi na outra semana, Deus não me mandou uma, não me mandou duas, não me mandou três, ele mandou 4 clientes para a mesma semana. Eu E falei, como meu foi Deus isso? do céu, o que é que tá acontecendo? A pessoa mandou pelo Instagram. Deus, mandou. Eu tenho Inexplicavelmente, muitos. né? Atualmente, eu tô atendendo muito pessoas que já são minhas clientes. Uhum. Então, aí, elas foram voltando. Tiveram umas ou outras novas. Homens também, que era algo que eu não Percebi que você atendia tá atendendo antes. mais homens também, E aí, importante. eu comecei com isso, que era uma coisa que eu não fazia. percebi. E vem dando muito certo. E aí, Incrível. teve um momento que Deus me colocou de volta no lugar. Eu acho que eu tinha, não sei se 17, 18 anos, mais ou menos. Na época, eu frequentava muito a igreja evangélica. E aí, não é para falar de religião, Tá, é eu para entendi. falar Do da tempo. palavra que ele me trouxe naquele momento. Eu era muito novinha. E aí, eu lembro que eu estava numa cadeira, sentada no colo da minha mãe. E aí, teve um pastor que, do nada, ele olhou para mim e falou que eu ia falar muito para mulheres,
que eu iria fazer a diferença na vida dessas mulheres, que eu estaria em locais com muitas mulheres e que iria devolver a autoestima delas, assim como eu precisava devolver a minha naquele momento que eu estava completamente perdida. Você tem 17 anos. Eu tinha 17, 18 anos. E aí ele me colocou de volta nesse lugar. E foi quando aquilo me deu um ânimo, um gás muito grande e eu voltei para a rede social, voltei aí atrás Não, e as peraí, coisas né? foram Peraí, acontecendo. isso aqui não pode... E aí hoje eu consigo conciliar, né? Eu não trago tanto a minha rotina, mas uma coisa ou outra da maternidade eu trago, porque as pessoas que me acompanham gostam muito de humaniza ver a sua isso, marca, é humaniza construção de muito. marca. Importante. Só que aí hoje eu busco trazer mais coisas da consultoria, assim, não é fácil, ainda mais aonde a gente mora, só que sempre vai ter além de eu ser o meu diferencial, tem o diferencial que eu posso trazer dentro da minha profissão. Então, assim, é disso à frente. Perfeito, perfeito. Vamos, Tássila, conte pra todo mundo que tá assistindo, pras meninas. Na verdade, eu acho que no meu caso não teve assim pontapé no percalço, sentido de ter mudado minha cabeça, mas foi uma situação que me deu a resposta do que eu precisava fazer pro resto da minha vida, sabe? Tipo, Confirmação, eu né? acho até engraçado. Ou eu sou muito determinada, ou as coisas pra mim sempre foram muito claras, Os dois, assim, no sabe? caso. Em 2018, eu tava no penúltimo ano da faculdade. E eu trabalhava num escritório que eu era CLT. E assim, durante todo o curso, toda a graduação, eu era estagiária. E assim, você estagiar na área de direito é terrível, Eu estagiei também. porque o que acontecia? Eu estudava à noite. Eu pegava no trabalho de manhã, eu tinha hora de pegar, mas não tinha hora de largar. Largava às vezes, muitas vezes ou eu não ia para aula, ou eu ia para aula com o notebook do escritório para continuar trabalhando na aula. E assim, era um trabalho que era extremamente cansativo Que realmente é e nada pressão em cima da gente. é valorizado, É né? verdade. E o que acontece? Isso eu passei, acho que, menos de um ano na CLT. E me dedicava, assim, 100% a esse escritório. O que acontece? Do nada, um belo dia, eu cheguei para trabalhar, 9 horas da manhã, Tássila, vem cá. Demitida. Isso eu tinha Não. 11 meses de escritório. Isso eu estava indo pro último ano da faculdade. Aquilo ali veio um baque, assim, Você sabe? precisava daquele trabalho? Não precisava, eu morava com meus pais, tipo, a minha família não é rica, mas minha mãe sempre trabalhou muito para me dar de tudo, meu pai também, com muito esforço, tipo, no primeiro ano da faculdade eles se esforçaram para me dar meu primeiro carrinho, não era do ano, mas eles sempre fizeram Esse muito suporte, por né? mim, né? Eu não precisava do trabalho no sentido de para Eu sobreviver, entendo. mas eu precisava porque eu já Por tinha suas minhas questões. questões, minhas necessidades. E isso me deu um baque, assim, sabe? Eu, tipo, meu Deus do céu, eu me dediquei tanto e simplesmente a demissão veio num dia Qualquer. nada. do nada. Aquilo ali, eu internalizei aquilo ali, eu nunca mais eu vou precisar de ninguém. Nunca mais eu vou ser funcionária de ninguém pra lidar com essa incerteza. Porque, assim, É verdade. eu sou muito determinada, assim, sabe? Tipo, o que eu quero e eu vou conseguir, sabe? É só questão de tempo. Então, aquilo ali, internalizei, nunca mais eu vou lidar com essa sensação, porque foi uma sensação muito ruim. Eu não sei se vocês já trabalharam de CLT, Sim. mas é muito Acho que todas. ruim. Vamos Isso, lá, você faça também de novo essa trabalha. faça de novo essa pergunta. Vocês já trabalharam no CLT? Aham. É muito ruim essa sensação de, poxa, eu fiz de tudo e Não fui valorizada. não fui- E detalhe, eu não tinha nem sequer o tempo para solicitar um seguro-desemprego, porque a Não. primeira solicitação é 12 meses, eu tinha 11 meses Ai, e eu gente. Então, eles sabiam disso. Exatamente. Eu, meu Deus do céu, aquela raiva, assim, sabe? Mas eu Uma transformei revolta. aquela revolta em algo positivo. Ainda faltava um ano para concluir a faculdade. Mas Isso. eu vejo Deus nisso. Eu também. Com certeza. Não tenho Deus, dúvidas. ele eu não tira tenho ali pra vocês, dúvidas. não. Eu ia Eu falar não isso. tenho Deus faz dúvidas isso que com a gente. isso Essa foi revolta Deus. que você teve foi o empurrão que você precisava. E graças a Deus que eu tive aquela Graças a demissão. Deus Se eu por não isso. tivesse, talvez eu não tivesse tomado a decisão de empreender. Então isso Muitas foi, vezes. foi a situação que você Foi a situação. olhou assim. Foi difícil. Eu repensei muita coisa, mas foi o empurrão que eu precisava para estar onde eu estou hoje. Então, desde Exatamente. lá, você se Desde manteve. lá eu me mantive. Aconteceu, ainda faltava mais ou menos um ano para eu terminar.
E eu sempre fui muito independente, assim. Pra vocês terem noção, durante o período da faculdade, teve um período que a minha avó ficou doente. Eu precisei sair, largar do estágio para poder cuidar dela, porque minha família toda trabalhava e não tinha ninguém para ficar com ela. Então eu era pessoa, ganhava menos, o salário era menor do que todo mundo, ninguém podia largar o emprego, o meu era no estágio. E larguei o emprego, um dos estágios, para ficar com a minha avó um determinado período. Aí eu tinha meu carro, o que é que eu vou fazer? Vou rodar de Uber, porque eu preciso ter algum trocado. Mentira, tá? Eu rodei de Uber um tempo. Isso vai Rodei de ficar Uber um tempo. No Maravilhoso. take no Instagram dela só pra dizer. Eu rodei de Uber, porque eu não sabia disso, meu amor. Nem acho que ninguém sabe disso. Viu? Só Ai, vocês sabem, todo mundo mas que só está aí vocês também sabem. Eu tô sabe. falando isso no Instagram, mas Notícia em assim, primeira mão. Sério. eu sempre tive essa vontade, sabe, de ter o que era meu. Vocês terem noção. Tu já era advogada. Peraí. Não, eu não era advogada ainda, não. Tá, Isso foi no último ano. Isso foi logo depois da demissão. Eu tava no último ano antes da faculdade. Aí eu tinha um ano ainda pra poder Mas é importante concluir. que a gente diga que é uma pessoa que é esclarecida, com um nível de Totalmente. consciência, mentalidade, mas falava isso pra Aline, a gente pra cá. Tem gente que não tem humildade pra dizer assim, peraí, eu vou dar um passinho pra trás, Isso. né? Pra poder ir pra frente. Exatamente. E não tem essa humildade, não. Que se precisar limpar o chão, eu vou limpar o chão. Tá tudo certo. Depois de um tempo, eu vendi meu carro, empreendi, fui abrir uma casa de bolo. Mentira, tá? Foi, abri uma casa de bolo. Essa casa Bibi de... confeiteira, gente. Não, mas a casa de bolo, eu passei um tempão estudando empreendedorismo. e... Lá dentro da casa de bolo? Ou tu... Não, eu na casa de bolo, mas eu administrava. Ah, eu tá. contratei um boleiro. Porque Bom, na época um do- segmento completamente na diferente. época do escritório, eu tinha um amigo que ele tinha aberto e a gente conversava muito, né? Ele não tá, Sula, tá Dá super super certo, não certo. sei o quê. E é simples, é fácil, é. Dá dinheiro, A né? Dá visionária que dinheiro. habita nela, disse assim, peraí, que Aí eu eu vou... disse, não, eu tenho um ano ainda pra eu terminar essa faculdade, pegar essa bendita da UAB. O que é que eu vou fazer nesse meu tempo? Eu fui, vendi o carro, peguei o dinheiro, meus pais estavam, tu vai fazer isso? Vou fazer isso. Peguei, vendi o carro e empreendi. Fiz tudo acontecer ali, comprei equipamento, e assim, as coisas, né? Barato. Mas aí, mesmo. viu? Enquanto Forno isso, aí elétrico. deixou... Isso foi nesse período aí que você ficou desempregada, né? Foi, depois da demissão. Tá. Aí fui, organizei tudo da casa do bolo, começou a fluir. Aí, acho que passou uns 6 meses, começou as coisas a andarem e tal. Aí o que que aconteceu? Veio o TCC e eu AB, né? Aí eu comecei a desacelerar. E agora? Aí chegou meu cunhado. Tá, só tá dando certo a casa do bolo, vamos abrir outra. Eu disse, vamos abrir outra. Eita. Mentira. Sendo que essa foi minha burrada. Talvez a casa do bolo existisse até hoje, se eu tivesse saído Era dessa ideia. Aí É caiu, verdade. Deu acabou a errado. história dele. Não, vamos fazer outra. A gente abriu outra, sendo que eu era uma só. Como é que eu ia ficar em duas? Não dá. Aí essa outra começou a não dar certo. Depois veio o TCC, veio o AB. Eu, quer saber? Jesus, Tudo. fecha tudo. Fecha tudo, vou me dedicar ao TCC, vou me dedicar ao AB. Quando terminar isso aqui, eu vou focar no escritório. Pronto, E deu certo. deu certo. E até hoje, graças a Deus. E assim, quando eu iniciei o escritório, eu ainda conheci um amigo, né? Eu só sei que ele veja esse podcast. Se ele Ah, vê, sim, bom. com Se ele não vê. Eu conheci um amigo. De fato, ele era um amigo, só teve um desencontro, mas no curso da segunda fase da OAB. E isso a gente acabou ficando muito próximo e tal. E a gente teve essa ideia, não, quando a gente pegar essa OAB, a gente vai abrir um escritório junto. Vamos, a gente vai abrir. Beleza. Passou. Eu passei na OAB, ele passou. E aí a gente com a carteira na mão. E aí, amiga, vamos abrir esse escritório? Vamos. Tu tem algum dinheiro? Tenho, não. E tu? Tenho, não, também não. Eu disse, mas eu tenho um primo que ele desenrola um cartão. Ah, gente, eu acabei de falar. Passei é. 5 mil reais no cartão de um primo meu. Procurei um pontozinho lá perto da minha casa, da casa dos meus pais. 350 o ponto, esse. Em cima de uma lojinha de... Sabe, não sei se aqui tem, mas lá em Recife isso é muito comum, loja de salgado de R$1. Tem, sim. Pronto. Em cima de uma lojinha dessa salgado de R$1. 350. Foi. Peguei o cartão desse primo, 5 mil reais. Comprei mobília, 2 cadeiras, 2 mesas. Pintei, tudo organizadinho. Pronto. Entrou eu. Agora esse amigo. Meu amigo. Foi, né? Entrou ele, né? E aí, amigo, tu vem e Vamos. tal. Isso ele trabalhava no escritório de uma igreja. E quando a gente tava num cursinho da OAB, ele dizia que ele era estagiário, que ele era assistente, ganhava um salário mínimo. Depois que ele passou na OAB, ele continuou no escritório, mas em vez de assistente, ele passou a ser advogado. E o salário, em vez de aumentar, continuou sendo o mínimo.
Eu disse, amigo, vem embora pra cá. Vamos fazer acontecer. Não, amiga, eu vou tomar coragem, vou pedir demissão. Tá bom. Tô te esperando aqui. Isso, todo dia eu tava lá. Tinha cliente ou não tinha cliente, eu tava lá todo santo dia. Todo santo dia. Pagando os 350. Pagando os 350. E na advocacia, antigamente, hoje não tá funcionando mais, mas tinha um serviço que era de correspondência. O que é correspondência? Você se cadastra na plataforma, aí tem pessoas de outros estados, né? E lhe contrata. Aí acabou que eu fazia muita Fazia correspondência. Aí pegava o carro da minha irmã e tal, ia fazer correspondência. Quando não tinha correspondência, ia pro escritório e ficava lá. Chegou o primeiro mês do aluguel, 350 mais os 500 dos 5 mil, né? E aí, amigo, tu tem? Tenho, não, chegou junto, né? Era 500 da parcela, mais 350. Em regra, dava o quê? 400 pra cada um, e um pouquinho. Primeiro mês deu certo, no segundo, eita, amiga, esse mês não tô não com dinheiro, não. Tu consegue desenrolar? No terceiro, assim sucessivamente. Ele não apareceu. Não foi. Ele não honrou com os compromissos. E nesse meio tempo, o que é que eu fiz? Fui e financiei um carro. Um carro zero. Eu botei cara a tapa, eu disse, preciso de um carro, porque minha irmã precisava do dela para trabalhar. Eu não tinha como fazer a correspondência com o carro dela. Financei um carro zero, a parcela era R$ 1.500. Oh. Eu tinha 500 da parcela do cartão do primo e ainda 300 Do aluguel. 350 do aluguel. E mais- Ou seja, por baixo eu tinha R$ 2.000 fixo ali. E aí, consultora financeira? Aí Desse- já corre atrás e faz. Pronto. Aí é Gosta exatamente assim, ó, aí. gosta assim. Corri Não, atrás. faz isso não. Olha aí. Não, tem chegou. que fazer. Se não fizer, como é que ia dar certo? Exatamente. Enfim, eu costumo sempre falar, Deus honrou até aqui, deu Eu certo. acredito muito nisso. Deu Muito certo. bom. Assim, é até um pouco irresponsável da minha parte falar isso, principalmente falando de uma pessoa que é especialista em dívidas, né? Mas. E uma consultora aqui, ó. Mas precisava conversar. precisava. Mas Vai olha, acontecer. na trajetória, Deus. Porque se não tivesse dado errado, né, Mayra? Se Todo tivesse dado empreendedor errado. tem um feeling, né? Eu acho que todos. Tava até dizendo a Karine, quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente já é empreendedor. Isso, é Então todo verdade. mundo tem um feeling, tem que começar de algum canto, né? É, Se você não verdade. investir, enfim, como é que você vai começar? Então aproveita que já tá falando, já fala pra pessoa. Tem continuidade. Qual foi o momento que mais você pensou, não é isso? Vou desistir. Então, o ano passado, nesse mesmo período, a minha empresa já vinha com um número legal de clientes. Eu tinha 10 Ano clientes. passado. O ano passado, nesse mesmo período. 10 clientes. E assim, eu vivia sobrecarregada, né? Eu vivia trabalhando, eu tinha uma funcionária, tinha acabado de contratar outra e vivia sobrecarregada. E aí, em abril do ano passado, eu tinha um curso que eu queria fazer muito, de um dos maiores BPOs aqui do Brasil, né? Que é o que eu faço. E aí eu tinha muita vontade, desde que eu tinha começado, porque ele era uma referência pra mim, sou super fã, inclusive. E aí eu disse, meu Deus, eu até pro meu marido, eu faço esse curso aí em São Paulo, é um investimento, né? Aí ele disse, passa no cartão, aí eu disse, passa. Assim, Ô, maroto ali. santo cartão! Vamos lá. E quando eu comecei a MF, eu não, aqui não tem muita gente com essa profissão, né? Assim, que eu conheço, só tem mais 2 pessoas. E eu não tinha parâmetro de cobrança, então, assim, eu cobrei, a primeira cliente foi R$ 400 pra eu fazer um financeiro, assim, que hoje, se você olhar, assim, você diz, meu Deus, R$ 400 não é nada, né? E eu tinha 10 clientes, mas era tudo assim, 600, 700, coisinha era pingadinho. coisinha pingadinha. E aí a gente vivia dentro do orçamento, aquele dinheiro estava dentro do orçamento, e era um investimento que eu teria que fazer. Aí meu marido disse, vá lá e faça. Vá, você fazendo que é bom, vá lá e faça. Aí a gente pagou o curso, pagou no cartão, a hospedagem, tudo. Quando eu fui para esse curso, assim, eu digo que eu estava a ponto de desistir, porque eu estava sobrecarregada. E eu disse, meu Deus, eu saí de uma profissão que eu estava extremamente estressada. Uma empresa em déficit financeiro, ela tem muito estresse, né? E eu vou entrar em uma coisa que não faz sentido. Para mim, não faz sentido. Eu quero qualidade de vida acima de qualquer outra coisa. E aí, quando eu fui bem desacreditada, assim, achando que eu não podia mais crescer, né? Que eu tava naquele limite. Mesmo com uma funcionária, enfim, contratando outra. E aí, quando eu cheguei lá, eu digo que lá foi assim, eu acho que foi uma virada de chave na minha vida. Eu vi tanta coisa que eu disse, meu Deus, agora o céu é o limite. É porque é isso que a atmosfera faz. É É o exatamente isso, né? E aí eu vi que muitas pessoas passavam pela mesma coisa que Foi um evento eu. presencial. Foi um evento presencial em São Paulo. E lá ele teve o evento e ele vendeu a mentoria dele. E aí a entrada na mentoria era R$ 1.000.
E aí, quando eu olhei pra minha conta, eu tava com R$ 500, que era pra eu usar lá. Enfim, eu liguei pro meu marido. Eu disse, tu tem R$ 1.000 aí? Transfere aí pra mim. Aí ele, por quê? Eu acho que vou fazer vou fechar uma mentoria. Aí ele, mas é quanto por mês? Aí eu, 1.500 por mês, mas vai dar certo. Eu pego mais um cliente, cobro 1.500, vai dar certo. Aí ele, se você tá dizendo, então vá. Aí eu digo, amor, às vezes você tem que dar um freinho. Aí, mas graças Mas é a porque Deus. ele sabe que não você é deu. muito consciente. É. Aí, graças a Deus, nessa ocasião ele não deu. Ele transferiu. Aí eu disse, eu vou fechar essa mentoria. E assim, gente, ter um mentor, pra mim, foi uma mudança, assim, de chave. Assim, a promessa dele era dobrar o faturamento que você estava atualmente. Mas ele conseguiu comigo muito mais. Mas ele costuma dizer que não é ele que faz, né? Ele dá as ferramentas para que a gente faça. Então, eu digo que eu fiz tudo que ele implantou. E a gente conseguiu quase triplicar o faturamento que eu estava. Em menos de um ano, né? Agora fez um ano, eu fui para a imersão agora em fevereiro. Fui reconhecida por algo que quando eu estava lá no palco, que o último palco que eu fui foi lá em São Paulo, no segundo evento Um dele. evento grande, né? Que foi bem maior. E eu estava falando de um produto que eu criei. Eu disse, meu Deus, eu estou exatamente onde eu deveria estar. O percurso não é fácil, né? Antes de tudo isso, tiveram muitas outras coisas que deu vontade de desistir. Mas no ano passado, eu acho que essa viradinha de chave trouxe a consciência que eu tenho hoje. Que eu digo, agora só é o limite. Eu vou pra frente e agora... Não tem mais volta. Não tem mais Não volta. tem como É só pra frente, daqui pra frente. É só Amém. Perfeito, perfeito. Quando você foi falando, eu fui visualizando tudo que você estava falando. Eu tenho muito disso, sabe? Vou visualizando o que ela está falando. E isso me remete muito à imersão Uma. Me remete muito porque... aí eu vou falar também uma situação que eu ia falar sobre Tássila. A gente se conheceu num evento presencial. Tássila de Recife e eu de Maceió. Nós fomos para Florianópolis. Ela saiu da cidade dela e eu saí da minha. E exatamente o que você falou agora aconteceu comigo. Eu disse para Deus, o ano passado, que eu ia para um evento presencial que não era aqui em Maceió. Senhor, no ano de 2026, eu vou... Ano passado, 2025, perdão. No ano de 2000, isso foi... Como, Eu acho que ainda foi final de 2024 aquele evento, não? Não, foi 2025. A gente foi em março. Março de 2025. Março. Em 2024, em dezembro mais ou menos, eu fui para um evento. E aí, nesse evento, que foi aqui em Maceió, eu disse... Ele lançou esse evento de 2025. Ah, o sim, Strider. foi verdade. E aí, ele disse aqui, gente, em março vai ter um evento, nanana, aquela coisa toda. Aí eu tava com meu esposo, eu olhei pra ele... Eu olhei assim de novo para o Strider, eu olhei pro marido, ele, gente, em março vai ter o bota-cara, não sei de que, nanana, e eu... É ele que eu vou. Eu nunca tinha ido para nenhum evento fora de Maceió. Eu nunca tinha andado de avião. Aí ele olhou pra minha cara e disse, é o quê, menina? Tu o quê? Eu disse, você vai comigo, cara. Aí ele disse, não, posso não, porque eu vou na empresa, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, beleza, eu vou só. Aí ele, vá. Eu acho que ele olhou pra minha cara e disse, não, tá doida? Porque assim, é diferente. Você pegar um avião pra ir sozinho pra um evento, você não conhece ninguém. Aí, conversando com uma amiga minha, ela disse assim, Karen, olha, eu vou botar a cara que vai ter em Florianópolis. O quê? Mentira. Ela, eu vou. Aí eu disse, é agora. É agora. Eu já ia só e agora eu vou com uma amiga, acho que vai ser massa. Aí falei com ele, eu disse, aí eu olhei pro meu marido e disse assim, olha, tem um evento lá em Florianópolis, você não pode não? É o quê? Aí eu disse, dá uma ajudinha aí, passa um cartão, uma coisa, uma milha. Aí ele pegou e disse, vamos ver, vamos ver. Comprei a passagem, gente, quando eu vi. Eu vou. Aline, eu olhei assim, meu corpo todo tremendo, eu disse pra Maiara, minha amiga, eu vou pra um evento em Florianópolis. Eu fiquei louca. Enfim, quando cheguei lá, eu comecei a... Só que assim, a minha amiga não tava muito na vibe do evento, eu tava loucona, eu disse, vou viver esse evento inteiramente. Eu vou me entregar. Eu sou essa pessoa. E aí a gente sentou, contar porque como eu conheci a Tássila. Na hora do... E aí eu falo pra você que tá assistindo aí, amor, em evento tudo acontece. Aí na hora do almoço, essa minha amiga também estava, a gente sentou numa mesa redonda, ela, vamos sentar ali? Eu disse, bora. Ela sentou, daqui a pouco sentou outra. Tássila, eu posso sentar aqui? Eu disse, pode. Você sentiu o sotaque dela meio arrastado, de ser nordestina, certeza. Porque lá todo mundo fala, né? E a gente fala muito arrastado. Puxando S. A gente fala muito arrastado. Eu tenho certeza que era nordestina. Aí quando eu falei, aí todo mundo se apresentou, né? Meu nome é Karine. Ela, meu nome é Tássila. Eu disse, tu é de onde? Ela disse, de Recife. Eu disse, mentira. Mentira, eu sou de Maceió. Aí a gente começou a conversar.
Aí a gente começou a conversar, pediu o número, não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Gente, passou o evento. Estrada fez outro evento em João Pessoa. Aí ele, olha, se você conseguir mais pessoas para ir pro evento, junta aí uma galera, não sei o que. Eu disse, oxe, vou mandar mensagem pra Tássila. Aí a gente ficou próximo, eu mandei mensagem pra ela. Eu, Tássila, vamos pro evento de João Pessoa. Aí ela, Eu disse, bora. Aí a gente foi. Chegou lá, a gente ficou lá, fez conexões, fizemos negócio. Eu fiz negócio em Florianópolis, ela fez também. Todo mundo fez evento. O que eu quero falar pra isso pra você é, se você não tem um tostão no seu bolso, amor, no evento presencial você faz. Não, Maíra. A Maíra disse, acabou de falar, ela tinha R$ 500 na conta dela. É verdade. R$ 500. Mas poderia não ser o marido dela. Poderia ser uma amiga. Poderia ter sido uma vizinha. Isso. Poderia ter sido uma tia. Qualquer pessoa. Tu tem aí um cartão. Vou fazer um investimento aqui agora. Então, o que eu falo é, pra tudo acontecer, basta uma decisão. Você falou, Karine, de você visualizar, né? As coisas. Sempre que falo Deus isso. Coloca. Antes dessa viagem que eu falei, que foi representando o nosso país, Uhum. a gente tinha tido um treinamento lá no salão 5 anos antes. E tinha um momento lá que ele pedia para a gente escrever algumas coisas que a gente queria que acontecesse em 5 anos. Quadro dos sonhos, né? Quadro dos sonhos. Sempre. Isso é, a gente consegue visualizar. E hoje todo mundo fala nisso. Todo mundo. Mas né? 5 anos, né? Há 5 anos não, Não. amor. Há 20 anos. 20 anos, pronto. Ok, ninguém falava mesmo, né? Ninguém falava. E aí eu tinha colocado lá meus desejos, né? Que na época era ter minha casa própria, ter meu filho e fazer uma viagem para fora do país Há 20 anos. há 20 anos. E aí eu esqueci, né? Disso. Esqueci. Mas ao mesmo tempo eu tinha esses desejos. Interno. Tinha esses desejos. Exato. E aí, um belo dia, essa caixa de Pandora foi aberta. Gente, não é que todos esses desejos tinham sido realizados? Depois de 20 anos. Não, depois muito de- menos. Depois de 5 anos. Que legal. Depois de 5 anos. Tudo tinha se realizado. Então, assim, quando a gente fala em sonho, em projeto, em desejo, Em meta. a meta eu acho que vem depois do desejo. O sonho começa aqui e aqui, né? Sim, Deus vai claro, colocando, vai mandando mensagens, vai. E aí cabe a você colocar a meta para que esse desejo e esse sonho se Aconteça. realizem. Porque se ficar só no desejo e no sonho, Não vai ele fazer não nada. acontece. Morre e não realiza. Então, Morre e não e o realiza. que Então acontece? é aí Você que faz a fez essa- diferença. Ponto importante para quem está nos ouvindo é, você falou, eu desenhei os meus sonhos Isso. e depois de 5 anos tudo aconteceu. Mas durante os 5 anos, o que ela fez? Isso. Uhum. Não é porque é muito fácil a gente falar, tem gente que fala assim, eu pedi para Deus, Deus vai resolver. Não, peraí, calma, não é assim não. Deus lá de cima, ele vai estar olhando, filha. Tem que Sonhos sem pensar, ação. né? E cadê? Eu Sonhos sempre sem falo ação, que né? nós fazemos o natural e Deus faz o sobrenatural. Sobrenatural. E aí, depois desse tempo, eu estava lá, pisando em Paris, pelo meu trabalho, fruto do meu trabalho, que é diferente, né? Quando você compra uma férias, né? Aí comprei, que também tem seu valor, tem seu mérito, mas você tá ali, fruto do seu Reconhecida. trabalho, né? Você foi levada, né? Você foi escolhida. Uhum. Tem um peso muito grande. Então, você que tem aí seu sonho, seu desejo no seu coração, vem para Imersão Woman, porque de repente ele pode virar a sua meta. Não, gente, é exatamente isso. É você visualizar o que você quer e você ir atrás. Porque o que acontece muito assim, gente, a gente precisa falar sobre isso. As pessoas têm muito preconceito com o evento presencial. E quando você fala, né, já ouviu, Maíra, sobre isso? Por exemplo, alguém fala assim pra você, você convida alguém para ir para imersão e a pessoa fala assim, oxe, vou nada para esse charlatanismo. É. As pessoas só falam do motivacional. Porque, vai pra lá e ela vai vender curso. Gente, é o todo. É o você sentar numa mesa durante um almoço e você fazer negócio. Você faz uma parceria. A Aline precisa do que você faz. A Aline precisa da Karine, a Karine precisa da Aline. E aí você faz um negócio. E foi exatamente isso que aconteceu comigo com a Tássila. Conheço a Anne, conheço a Aline e conheci Maíra. Mas Tássila eu conheci num evento presencial. O que é que tá acontecendo aqui hoje? Mas isso é repertório daquela pessoa que só quer
que aconteça, que Isso, não quer, Anne, que não quer fazer perfeito. acontecer, né? Eu Exatamente, acredito aquela nisso. pessoa que está sentada no sofá e diz assim: ah, mas nada dá certo pra mim. Quer que caia do Você céu. precisa sair de onde você tá Vitimismo. e ir. Você precisa sair de onde você tá e ir. Porque a Aline chegou onde está hoje por causa disso, o Anne chegou onde está hoje e não foi. E lembrem disso. Ninguém tá falando sobre caminho perfeito. Não. Ele faz o Não. caminho das pedras, é o caminho difícil, né? E cada um aqui, por exemplo, está aqui, nesse momento aqui, presente. Foi difícil estar aqui. Eu tenho 2 filhos, a Anne tem 2 filhos, cada um tem suas dificuldades. E foi difícil estar aqui. Então, que cada mulher, você que está aqui, está aí nos assistindo, saiba que você pode estar aí com o coração quebrado e se sentindo diferente da gente. Saiba que nós passamos pelo que você está passando agora e ainda é difícil. Mas é uma decisão. É uma decisão. decisão. É uma decisão que você toma. É uma decisão. A gente falou aqui sobre a carteira, né, a CLT, e eu lembro exatamente o dia que outro consultor, seu Aquino, não sei nem por onde ele anda, olhou lá no meu olho, lá no salão e falou: tem gente aqui que é capaz de fazer 5 mil reais no mês, se deixar de ser CLT. Nossa. Isso também tem muitos anos. E na época a gente ganhava o salário fixo e um percentual de comissão. E aí eu falava, gente, 5 Não, mil reais nossa. é muito, Era muito dinheiro. Muito. É muito dinheiro. Então, mas aí a gente tinha que desapegar daquele, sei lá, nem lembro quanto que era o salário, mas era o fixo, né? Pra se dedicar mais, né? Porque seria só a comissão. Mas como você me falou outro dia que todo mundo perguntava: por que você não tem o seu próprio salão? O que é que você falava? Eu falava, oxi, eu quero ter mais trabalho do que eu já tenho, né? Ser empresária? Normal. É por isso que as pessoas terceirizam o financeiro. Exatamente. Claro. Claro. Precisa ter todas as Exatamente. Não, olha, eu vou dizer pra Eu vocês, sei. cada pessoa, cada um no seu quadrado, porque eu vou dizer Então. o que a Maíra. Mas é exatamente isso, Não dá pra mim. Maíra. Quando eu tomei a decisão de abrir o meu salão, a primeira coisa foi fazer a consultoria com o meu financeiro. Se tornou uma empresária. A primeira coisa, ela sempre caminhou ali lado a lado. Mas quando eu pensei assim, não, a partir de agora eu vou ser o salão. Então, eu falei, ó, vai ser assim. Quando que a gente pode sentar para se reunir? Ela foi no final do ano, assim, realmente, que a gente bateu o martelo. E aí ela falou, Aline, vou tirar o recesso. Eu falei, tá bom, então dia 1 de janeiro? Aí ela, pelo amor de Deus, dia 2 pelo menos. Eu falei, então tá bom, dia 2 de janeiro a gente tem uma reunião. Então dia 2 de janeiro eu tava sentada com o financeiro pra gente pensar em todas as estratégias, porque às vezes a pessoa acha que abrir o salão é só abrir a É só porta, abrir a botar a porta. cadeira, o espelho, e não é, tá, gente? Não é. Até pra você que tem só uma cadeira e um espelho, tem a parte principalmente hoje quando você se enquadra no MEI, né? Tem as taxas que você tem que pagar, muita coisa. tem o INSS que Precisa você buscar tem que pagar para conhecimento, né? ficar protegido. Então, eu acredito que a Maíra vai falar sobre isso também, né, Mar? Porque você tem Tem que a se precificação, resguardar. Isso, tem que se resguardar. Porque são coisas que, enquanto artista, enquanto profissional, a gente às vezes não pensa É verdade. e se prejudica mais na frente. Ou começa a pagar e deixa de pagar e depois está um bolo bola de de neve. dívida, né? Desse tamanho na prefeitura. E você tem que se preocupar com E isso. falar só da parte que você tá lá na mídia e falando de linda, de batom vermelho. Não, e nos bastidores, né? Exatamente. Nos Então, bastidores. desde que eu deixei a minha CLT de lado e que eu passei a ser MEI, depois a gente foi andando aí alguns degraus, eu peguei na mão da minha contadora e falei, me ajuda aí, me explica o que é isso, porque é muito difícil. Porque você precisa dos outros. Principalmente a pessoa que é artista, lidar com essa parte burocrática. E tem gente que não gosta, né, de Isso. cuidar de Não gosta. financeiro. Não tem afinidade Não e tem acha nenhuma. que pode ser feito de qualquer maneira. Pode Não, ser não feito de qualquer pode. maneira e não pode. Eu admiro demais esse Também, segmento também, de totalmente. vocês, assim, lidar com os números, Não é pra porque qualquer pessoa, não é um é pra dom, qualquer gente. pessoa. Você tem, ela falando sobre o talento, ela falando, Karine, o que você faz? Eu não tenho essa mesma Eu não percepção. tenho, a gente fala Isso. Mas sobre isso. falou sobre isso, que ela falou, Karine, como é que você pensou nisso? Eu disse,
cada um, de fato, no seu Talento. quadrado, né? Vamos dizer assim. Mas, ó, vamos lá. Eu quero que a gente finalize e vocês vão falar de maneira bem direta. Por quê? Será? De maneira bem direta. Vamos começar por Maíra. E a gente faz assim. Quero que vocês falem por que vocês fazem o que vocês fazem. Eu sempre parto desse porquê. Eu acho importante. Porque isso também não vai ser sobre o que o outro vai ouvir, mas sobre você mesmo. Porque quando você pensa assim, caramba, por que eu faço o que eu faço? Isso precisa estar muito bem alinhado com o seu propósito. Eu falava ontem, né, que propósito é servir com a sua própria vida. Porque as pessoas falam, eu vou atrás do meu propósito. Peraí, o seu propósito já tá aí. O seu propósito é servir. E aí o dinheiro é consequência disso aí. Então eu quero que Maíra fale. Por que você faz o que você faz? Eu sempre escutei a frase, eu nasci pra isso, né? Pessoas dizendo, eu nasci Sim. pra aquilo. E eu, antigamente, ficava, meu Deus, o que é que eu nasci pra ser, né? Qual o meu propósito? E quando eu vi a minha facilidade em entender números, em entregar clareza às outras pessoas, ajudar empresas a enxergarem, né, os números delas, é isso. Eu faço isso porque eu nasci para isso. Eu não entendi o que é eu nasci para isso, né? Mas eu acho que tem muito isso. É o talento, É o talento. é o gostar. É a A facilidade, né? facilidade que você tem em lidar com aquilo. Eu sempre fui uma criança que eu gostava muito de matemática, mas assim... Ai, gente, que lindo. E durante... eu tive um professor muito bom, inclusive. Cadê o óculos? Velho, nossa. E aí, quando eu trabalhei com meu pai, ele disse, você vai passar por todos os setores, que eu quero que você aprenda tudo. E você vai escolher o que você tem mais afinidade. E eu, literalmente, passei por todos os Eu acho que essa palavra, né, Maíra, que você fala muito da clareza, mas a afinidade. Afinidade, exatamente. E aí, quando eu entrei no financeiro, eu disse, meu Deus, eu acho que é isso que eu gosto. E aí, eu tinha uma pessoa ocupando o lugar do financeiro na época. E aí, meu pai disse, não tem problema. Você pode assumir gradualmente. E aí, a gente não teve esse gradual, foi assim, babei, vai lá e pega o financeiro. E eu aprendi muito no fazer. Eu tinha estudo, tudo, mas eu acho que o fazer é totalmente diferente, né? Na faculdade não ensina tudo. E aí, quando eu olhei aquilo, eu disse, meu Deus, eu gosto disso, eu gosto de fazer aquilo. E quando eu me vi nesse fechamento da empresa do meu pai, eu me vi, o que é que eu nasci para fazer, né? O que é que eu quero fazer agora? E só me vinha financeiro, enfim, na cabeça, porque era aquilo que eu tinha facilidade, que eu sabia fazer. Então, às vezes, a gente a Tarsila falando da empresa que ela abriu, e depois aí não deu certo, eu acho que isso é porque não era o seu propósito, não era aquilo que você nasceu para fazer. E aí, aquilo não dá certo. Então, eu acho que é bem isso. Pra mim, eu acho que eu nasci porque tá dando certo. Isso. Porque eu consegui acredito fazer dar que certo. É fluido, né? Porque flui. fluido. É algo que eu amo. Eu não acredito não tenho nisso. Se deu problema. errado, é propósito Eu de acredito Deus. que quando Eu é acredito fielmente. as coisas não é que vai ter que ser perfeito, mas como ela tá falando, tem umas coisas que não vai, né? Você tenta e peraí. Mas quando vai é linear, eu acho. E verdade. tenta sair e não consegue. Você não consegue. E aí, eu acho que é isso. Você nasceu Eu nasci pra isso, pra cuidar de números. de facilitar a vida dos Facilitar empresários. Dos profissionais, empresários. Aí, até mais Minha filha, clareza. eu penso assim, se você tiver uma mulher dessa pra potencializar a sua empresa. a vida. Ai, meu Deus, Tudo vai dar certo, né? E agora, Tássila? Então, primeiramente, eu acho que eu tô vivendo isso, eu fui predestinada a viver isso, porque eu nunca tive um plano B, sabe? Eu acho que na maioria das vezes o que faz o plano A dar errado é justamente você ter um plano B. Então, eu sempre fui determinada a viver isso, eu quis viver isso, porque essa sementinha ela foi plantada por Deus no meu coração. Mas só uma coisa, Tássila. Rapidinho pra não esquecer. Mas por que dívidas? Então, aí que eu vou entrar nesse detalhe agora. Sobre dívidas, primeiramente, eu acredito que propósito de Deus. E segundo, Karen, porque, assim, é muito gratificante você você entregar uma decisão positiva para uma pessoa que ela não tá dormindo, ela precisa escolher Eu me entre arrepio. comer, pagar um plano de saúde de um filho, pagar um aluguel e pagar uma dívida. É muito gratificante você entregar esperança, sabe? E assim, hoje, a cada 10 pessoas no Brasil, 8 estão endividadas.
80% da população brasileira ela tá endividada. E assim, a maioria das vezes a pessoa acha, ai, não, tá endividada, é irresponsável. Acontece muito isso, né? Irresponsabilidade financeira, é caloteiro. Não, não é caloteiro. Você vai ouvir nas entrelinhas, tem né? muita gente que precisa escolher entre sustentar a família e pagar o banco. Então, claro, isso é até uma recomendação minha. Se você precisa escolher entre pagar o banco e sustentar a sua família, sustente sua família. E eu tô aqui justamente para lhe proteger você, seu patrimônio, enquanto você consegue se reorganizar, né? Então, eu acho que isso é propósito, é muito Então gratificante você foi entregar essa... levada, né, para o que você faz agora, porque é muito nichado, entende? Eu É falo, muito nichado, nichado, muito né? nichado. Você falar sobre isso. Eu acredito que é propósito de Deus. Na verdade, eu tenho 2 propósitos de Deus na minha vida. Primeiramente, é entregar a solução financeira para quem tem dívida. E segundo, é incentivar advogados a saírem da sua zona de conforto, Sim, saírem assim, como mentora. saírem ali do mínimo, sabe? Então, assim, tem muito advogado que diz que a advocacia está saturada, que não Sim. consegue sobreviver. E, assim, você for trabalhar para os outros, realmente você vai ter ali um nível de Fica ali, né? limitação, né? Então, meu propósito em vida é entregar esperança. Acho que Perfeito. é esse o meu propósito, tanto para endividados como para advogados. É Acredito que esperança. a clareza, né, que a gente fala, né, Maíra? A gente falou muito sobre isso, eu e Maíra, também com a Aline. É a clareza que a gente traz para quem nos segue no Instagram, para quem está ao nosso redor, porque eu acredito que nós estamos ali para servir e levar essas pessoas. Peraí, não. Impulsionar, né? Isso, vai, empurra e volta e vem. Então, é isso, é clareza, né? E fazendo um apontamento até convidando, né, para a imersão uma, eu acredito que às vezes o que falta de chavezinha para mudar na nossa vida é a gente estar no ambiente certo, na hora certa. Totalmente. Porque, Nossa, assim, eu arrisco em dizer que todo evento presencial que eu fui agregou em algo na minha vida que eu acredito que é um eu dei caminho de salto. cura. É muito Sabe? diferente. É um caminho de cura, cara, exatamente. É um caminho de Evento cura. presencial, gente, é um caminho Eu de nunca fui para um cura. evento presencial e saí de lá da mesma forma. Só se realmente o evento for Da mesma curada. forma. Muito Da Mas mesma não tem forma. como. Não tem como. E você, Anne? Gosto de ouvir. Lembra a pergunta, por favor? A pergunta é: por que você faz o que você faz? Eu faço o que eu faço. Eu trabalho com autoestima, né? Então, eu já passei e ainda passo Uma coisa, algumas você já vezes. chorou em algum atendimento? Já. Eu sou muito emocionada, sei. né? Então, assim, tem momentos que realmente é muito difícil separar, sabe? Não, eu não acho que nem precisa, né? Não. E assim, lidar com autoestima para muita gente é muita bobagem, mas para muitas outras pessoas muito importante. é a razão da vida. Isso, totalmente. Então eu lido com autoestima diariamente. Vocês duas, assim, e vocês duas Muito. perceberam isso? Não é verdade. Porque eu não percebi. Foi agora, sim, rápido. Coincidentemente. Então, assim, tem muitas mulheres e muitos homens que vivem a baixa autoestima diariamente. Então, você se olhar no espelho e não se reconhecer, isso é muito pesado. Então, para a gente ter uma mudança de vida, a gente precisa encarar os desafios. Sem desafio, não tem mudança. Não tem. Então, a imersão, ela serve para isso também. Se você está aí parada querendo um resultado diferente, como é que você vai ter um resultado diferente se você não faz coisas diferentes? Verdade. Não tem como. Então, a minha profissão de consultora de imagem, ela trabalha com autoestima, ela trabalha com autoconhecimento, ela trabalha com o sentir, não é sobre roupa. Antes de você vestir uma roupa, você precisa sentir. Por quê? Eu vou colocar uma roupa, a roupa que eu estou agora, pode ser que alguém que esteja aqui não usa. E por quê? Porque cada pessoa tem um sentir, tem uma agir diferente. Então, o meu propósito dentro da consultoria, e eu faço a consultoria justamente por isso, para a pessoa se olhar no espelho e se reconhecer, dela ter certeza absoluta do que ela está usando, e ela está confortável, ela está segura, ela vai conseguir ter essa coerência antes de a gente ser escutado, a gente é visto. Então, como que você está se apresentando? É aí que eu vou entrar. Eu vou ensinar para você como que você vai se apresentar da cabeça aos pés, só que sendo você, sem você precisar abrir a boca na primeira oportunidade. Acredito que para não ser um personagem, né? Exatamente isso. A gente Você não tem consegue apenas sustentar. 3 segundos para
Impactar alguém. impactar. Então, como que a gente está usando esses 3 segundos? Isso é de extrema importância. Então, pode ser a profissão que for. Se você não souber se posicionar da forma correta, e quando eu falo posicionamento, é postura, é roupa, é o seu comportamento, é o todo. Então, a consultoria, para mim, ela é sobre isso, ela não é sobre roupa. Ela é o sentir. Então, é por Então, isso que eu faz faço o que parte eu do faço. seu propósito, faz parte do que Exatamente. você faz e é o seu porquê. Exatamente. E, assim, tanto homens quanto mulheres, mas por ser mulher, Eu por sei. viver a casa e a Causa é forte. maternidade, eu quero devolver, principalmente para essa mulher, a autoestima dela. Eu quero que ela esteja no lugar onde ela merece estar. Que muitas vezes ela quer ser vista, ela não quer se esconder. Perfeito. Então, é nisso que eu vou entrar. Tá aqui falando para mulheres, mas também tem os homens e tem os Sim, maridos das claro. Sim, mulheres. sem dúvida. E aí hoje eu tava conversando com meu marido, quando eu conheci meu marido, ele era o próprio Restart, né? Porque ele se vestia assim, Eu me lembro. a blusa azul marinho, com a calça amarela, com o tênis verde e com o relógio vermelho. Ele era assim. E aí, de um tempo pra cá, ele só se vestia de camiseta preta e de calça jeans. E ele vinha com a desculpa de que é porque, como ele tinha que pensar muito o tempo todo, era mais fácil para ele, era menos um Rápido, pensamento que ele tinha que ter no dia. E ele perdeu mais de 20 quilos. E hoje ele saiu para provar roupa, eu não consegui estar junto com ele, mas ele sempre mandando foto. Ele, cara, como é bom, e você não tem noção de como tá a minha Eu autoestima, sei que isso porque acontece com todo mundo, né? antes eu me vestia daquele jeito porque eu não estava me sentindo bem comigo, com o meu corpo. E era muito mais fácil colocar uma camiseta preta e uma calça jeans porque ia me esconder. E agora eu consigo me ver de uma forma diferente. Então, isso é real para todo mundo, tanto para homem quanto mulher. E é um efeito dominó. Não é só a mulher que vai, mesmo que seja um relacionamento ou não, mas não é só a mulher que vai ganhar com isso e não é só o Os homem dois. que vai ganhar com isso. Os dois vão ganhar juntos. Então, realmente, pessoas precisam de pessoas. Quando a gente tem um time bacana junto com a gente só tem a ganhar. Mas para a gente ter esse time, a gente precisa aceitar ajuda, precisa reconhecer que a gente precisa de ajuda, que sozinho a gente não vai Vai. conseguir. E dar esse primeiro passo. Nada vai acontecer sem você dar o primeiro passo. A sua chave tem que virar. Mas só você vai saber como essa chave vai virar. E eu tenho plena convicção de que a imersão, ela vai mudar a vida de muitas pessoas, assim como as nossas também. Tenho plena convicção disso. Então, seguinte, agora vai ser a Aline que vai contar. Rápido, viu, Aline? Ela vai contar qual é o porquê dela. A gente tava falando aqui nos bastidores Foi. que eu estou assim toda organizada de como uma versão de uma Karine que eu nunca vi, que foi por ela. Esse é o meu porquê. Linkando o que você vai falar agora. Eu vou pegar um pouco da fala da Anne, que faz muito sentido com o que eu faço, né? Que é lindo ver como é transformador quando a pessoa se olha no espelho quando chega no salão, ou melhor, evita de se olhar no espelho quando chega no salão. E depois, quando está toda pronta, a forma como muda totalmente esse olhar. Convicção, né? Segurança. Até a Com mais postura segurança, muda, até a né? postura muda. Eu fico observando, assim, que quando ela vai falar, fala assim, ó, Aline, porque meu cabelo, porque meu Bota a cabeça cabelo. pra E depois baixo, de né? pronto é assim, Aline, eu amei o meu cabelo. Nossa, é diferente mesmo, né, minha gente? Então é muito diferente. E eu acredito que o meu propósito seja tocar pessoas. É o seu porquê, né? É o meu porquê. E tanto como cliente, como na minha versão educadora. Porque eu acabo tocando vidas. Como eu faço a parte de curso de corte, de maquiagem, então eu pego turmas que não sabem nada de corte de cabelo e saem cortando. Pego pessoas que não sabem nada de penteado e saem penteando. A importância do mentor, né? E a partir daí elas já começam ganhando seu dinheiro. Então você deixa um pouquinho da linha ali. Então deixa. Esse é o seu porquê. Eu acredito que muito da Aline, porque a Aline fala pra caramba, né? E até o não falar também comunica, porque Verdade. quando as pessoas vêm procurar a Aline, eu estou na transição, né? Na transição não, hoje eu já estou no meu salão, Aline Oliveira Beauty House, e não deu tempo de colocar a placa na porta ainda.
e as pessoas chegam na Aline. Então eu fico Fale até uma coisa para as meninas. emocionada. Que você disse que quando você cortou o cabelo, uma pessoa parou você na rua. Foi. Eu conquistei uma cliente na rua, passando na e rua. aí linka com o que a Anne falou, a maneira como você se posiciona para o Nem mundo. falou nada. Não falei nada. Cabelo Ela dela passou, achou o meu cabelo bonito. Quando eu virei, era eu. Ela, Aline, era minha cliente. Que legal. E ela, Aline, eu que já estava querendo falar com você, não acredito que você cortou o cabelo. Então, o meu cabelo falou por mim, E ela né? cortou o cabelo. E ela cortou o cabelo. Então, assim, a minha missão aqui na Terra, eu acredito que seja essa. É tocar pessoas. Como você se sentiu quando se olhou no espelho hoje? Eu me senti. Eu me senti diferente, primeiro, claro. Mas a Mayara falou uma coisa que ficou assim na minha cabeça: você está como você sempre quis estar. É diferente, mas de um diferente muito, muito bom. E eu acredito que é isso. Quando ela terminou, eu olhei assim no espelho e disse, caramba, não imaginava que eu ia ficar desse jeito. E ela tá falando, não é pra mexer. Nada. Exatamente assim. Pra que você veja que você também pode ser essa versão. Então, eu acredito que cada um aqui está de um jeito que nunca esteve. Não tô falando só do físico, nem só da estética, do que você vê no espelho, mas internamente a gente tá muito diferente, né? Então, mas além de falar muito sobre isso, sobre a questão de você ter muitas versões. E você poder escolher qual versão você quer. Isso é importante. E isso já foi uma coisa que já me perturbou muito. Porque eu sou geminiana, tá, gente? Eu falo que eu sou geminiana da gema. Então, eu sou aquela pessoa que separa a malha de noite para usar para adiantar a vida. De manhã eu olho para a malha e falo, ai, não quero essa. Então, isso já foi um conflito muito grande. Até entender que existem várias Alines dentro de mim. Perfeito. E que essas Alines se comunicam, né? Elas não se chocam. Uma coisa também, se as meninas quiserem cortar o cabelo, né? Mudar uma. Tô aqui, tá? As meninas que estão aqui. Aí a gente pode fazer o dia taça, A gente pode fazer o beleza. dia da imersão Woman lá. Que tal? Eu sei que a Ana vai junto, mas o cabelão. Massa. Vocês vão. Olha, pronta. Já se sente pronta, então eu acho que a Temos gente pode Temos pisar um no encontro. palco diferente, né? Gente, é sério. Fica aí o Quando eu cheguei lá, ela desafio. disse, você veio pronta? Eu, pra quê? Ela, vamos cortar o cabelo. Calma, vamos devagar. Então, assim, é muito bom você ter uma pessoa assim que vai empurrando você. Verdade. Pra você ser uma Mas pessoa isso. diferente. Tem até um meme, né, no Instagram que saiu rodando por aí. Se você não pode mudar o seu cabelo que cresce, você vai mudar o É quê? verdade. Né? Então são pequenas As meninas que mudanças. Você não tem coragem. Né? Olha, as meninas que tem uns cabelinhos assim E grandes. você não tem coragem. Não. Mas assim, são pequenas mudanças que a gente. São brincadeiras, Claro. mas são pequenas mudanças que a gente vai fazendo ali na nossa vida que impulsiona você a fazer grandes mudanças. Então, é usar uma sombra do jeito diferente, é usar um batom do jeito diferente, porque às vezes a gente fica ali naquele padrão e a gente acaba seguindo padrões em nossa vida que deixam você amarrada, Verdade. estagnada em Tem situações. força pra E ir, né? você fica ali, meu Deus, mas por que que eu não consigo mudar? Por que que eu não consigo mudar? Muda o cabelo pro lado, se você usa só no meio, e aí você vai ver que naquele dia você vai ter comportamentos diferentes. Nossa, isso é, gente, Muito que ela real. falou, é uma chave pra virar isso aí. É É sério. porque a gente Sem sempre palavras. acha que a mudança tem que pagar por ela, ou é alguma coisa de fora, Exatamente. ou alguém tem que vir fazer. É sempre sobre o outro. outro. Nunca Nunca é é sobre a gente. gente. Sobre Sempre você. depende do outro. É Outro. sempre assim. E as coisas estão ali com Aham. a gente o tempo todo. Você é dona da sua Exatamente. vida. Exatamente por isso que existiu Exatamente. isso aqui. A imersão Uma, eu falava para as meninas aqui, você que está nos assistindo, eu falava exatamente sobre isso, que você está no centro. Você é no centro da sua vida. Você como uma protagonista. Você como a dona da sua própria, vamos dizer, da sua História. história, realidade e até do seu futuro. Então, eu vou finalizar. Muito feliz. Vamos fazer aquele. Muito feliz. A energia lá em cima. Então, finalizar com cada uma falando o que elas podem esperar da imersão Uma em relação a você.
em relação ao que você vai entregar. Então, mais uma vez, eu sei que mulher fala muito. E a gente também fala muito, mas o que esperar da imersão Homo? O que é que elas podem esperar da imersão Homo? O que é que vocês vão entregar? Maíra, primeiro. Então, eu quero entregar para vocês essa clareza, né? Eu falo sempre clareza, mas eu quero trazer ações práticas que vocês possam implementar para já na vida de vocês e que já consigam ter uma clareza aí na parte das finanças. Eu acho que lá vai ser uma ferramenta prática que vocês podem aplicar aí no negócio, na profissão, para aí ter essa liberdade financeira que a gente tanto almeja. E foi exatamente isso que ela perguntou para mim. Karine, o que é que você espera de mim? Eu disse, está nas suas mãos, mas vamos entregar algo que elas possam fazer. Que elas possam... Lá, a Maíra entregando e ela já aqui anotando tudo. Porque, de fato, isso vai ser uma grande virada de chave para elas. De se tornarem, de fato, uma empresária, né? E cuidar das finanças não é opcional, né? Às vezes as pessoas acham não, obrigatório. Exatamente. Então, o objetivo é trazer algo bem prático e que vocês possam aplicar. Estou super feliz e animada. Às vezes a pessoa tá tendo crise de ansiedade, né? Tá com gastrite, tá E é com só N uma falta de uma problemas. visão E o problema é o quê? Financeiro. financeira. E é só uma visão clara que você precisa ter para tomar uma decisão, né? Então, estou muito feliz e animada. Que bom ter você aqui, de verdade. Que bom. Vai, Tássila. Então, o que esperar de mim, o que vocês podem esperar de mim? Eu não gosto da palavra conteúdo motivacional. Eu prefiro falar de pílula de encorajamento. Então, se você tem uma sementinha plantada dentro do teu coração, uma vontade de empreender, uma vontade de andar com as tuas próprias pernas, você pode esperar de mim o básico que você precisa para começar. Modéstia à parte, eu entendo muito de produção de conteúdo e vendas, então é isso que eu quero entregar E o que eles podem esperar de trajetória da Tássila? Porque a Tássila saiu, como ela falou, saiu do zero e hoje ela está se tornando... De fato, ela se tornou, né, uma referência como advogada. Então, eu falei para ela, Tássila, vamos mostrar para essas mulheres que é possível. Que é possível. Né? Que é possível. Exatamente. Ela realmente revolucionou, gente. E a Tássila é gigante. Exatamente. De verdade. Exatamente. Ela tá aqui na minha frente, não é porque ela tá aqui, não, viu? Ela é gigante demais. Em poucos meses, ela conseguiu alcançar quase 100 mil seguidores. Se não, bem perto, né? Eu tô com 70, acho que é 73, E foi 74. coisa de 3 meses? Setembro eu tava com 5. Pronto. Então, assim, Não é são só exatamente, números, né, é exatamente Tássila? isso que eu quero entregar, sabe? O que o digital ele pode causar na vida de E uma o que pessoa, causou na pode, sua vida, pode né? transformar, sabe? E assim, às vezes a pessoa ela espera tanta coisa, ai, eu quero ter um celular bom, ai, eu quero ter um cenário perfeito, mas não, o conteúdo que conecta você me segue, você sabe, né? Exatamente. O conteúdo que conecta é o mais simples Mais possível, simples, exatamente. o menos elaborado possível. E a Então, Tássila assim, vai entregar isso pra vocês. O exatamente caminho isso. que ela percorreu pra conseguir chegar onde ela está hoje, com os resultados que ela tem hoje. E um ponto importante, né? Antes dessa transformação, desse crescimento, na verdade, não é transformação, é crescimento, eu já tenho um resultado significativo, Sim. mas assim, eu investi muito em tráfego pago. Hoje eu não invisto a metade do que eu Orgânico. investia, é tudo organicamente, só porque eu paro meu tempo para gravar E conteúdo. um ponto importante, Tássila, é dizer que o quanto você vem investindo em conhecimento pra Um você. conhecimento, verdade. Muito. É verdade, é verdade. Eu acho que Mentorias, isso, enfim. mentorias, cursos. Acho que você não. Acho não. Tenho certeza. Certeza que você não consegue sair de um ponto para outro se você não tiver alguém ali lhe conduzindo. Você pode até andar, né? Mas ter o alguém caminho ele é conduzindo. bem mais sofrido. Por que não você pegar na mão de alguém que já percorreu, que já sofreu, que já sabe como é que tem que ser, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não me privo em fazer investimento para crescer, né? Eu acho que... E é exatamente isso que acelera o nosso crescimento. Às vezes a gente quer crescer na força do braço, Sozinha sozinho, não vai. quebrando a cabeça, e não vai. Não vai. Demora muito. Então, É sofrido. e às vezes a pessoa, ai não, eu não tenho esse dinheiro. Volta, pode ter certeza que volta. E muito pode ter mais. certeza que volta. Assim, essa mentoria mesmo que eu entrei, ela custou 30 mil reais. E assim, menos de 2 meses
um cliente, eu consegui fechar um cliente de 30 mil reais organicamente. E eu nunca tinha fechado um cliente de 30 mil reais no tráfego pago. E organicamente isso se pagou, né? Então, tenha certeza que é isso que vocês podem esperar de mim. O digital, ele é transformador, ele tem a possibilidade de transformar a sua vida. Só basta você acreditar e se dedicar. É só a gente fazer um pouquinho todo dia, tratar isso como prioridade e as coisas acontecem. É isso. E agora, Anne? Quase espirrei, gente. Ai, o que eu vou trazer na imersão é desmistificar a consultoria de imagem. Porque tem muitas pessoas que têm medo de consultora de imagem, achando que vai pegar todas as roupas, vai colocar fora, fora, né? tem que gastar rios de dinheiro comprando roupa. E o que eu vou trazer é o básico e o básico bem feito. A minha linguagem não é uma linguagem enfeitada. Eu busco falar de uma forma fácil, que dê para entender e que vai entender, na verdade, e mostrar que a consultoria de imagem não é esse bicho de 7 cabeças. Então, é isso que eu vou trazer para vocês na prática e na teoria, para que vocês consigam perceber a força que já está dentro de você, que é a sua imagem, e você só não está usando da forma que deveria usar. Então, é isso que eu vou trazer na imersão para vocês. Olha aí, ela foi Amei. objetiva. Foi. Tá perfeita. Você me complicou agora, viu? Uma tarefa difícil ela te deu, não Você foi? me complicou. Aline. Bota a mola. Tá bom. Eu posso falar um dado aqui, que eu tô até com a minha colinha para não falar errado. Olha só isso, tá, gente? Isso é número. 1 a cada 10 mulheres abre um negócio, enquanto entre os homens o número é maior, é 1 a cada 8, tá? E mesmo quando elas começam, as mulheres são 47% mais propensas a desistir do negócio por questões familiares. Verdade. Isso é número. Ou seja, não é falta de capacidade, é excesso de sobrecarga. Exatamente. Com toda certeza. Então, acho que eu falei muito então, não foi hoje nesse podcast. Isso é uma realidade que eu acredito que acontece em várias profissões. É uma realidade no mundo quando você quer empreender. E é uma realidade muito forte no meu segmento, que é a área da beleza, que é um segmento muito feminino, né? Onde temos muitas cabeleireiras, 70% acredito que seja feminino, um público feminino. Mas quando é um nome de destaque, é um nome Masculino, né? Quando tem os treinamentos, é um homem que está lá no palco. Verdade. Sem querer levantar a bandeira, mas já levantando. Eu sou uma das poucas mulheres que em muitos anos está lá no palco junto com esses grandes homens, que eu amo muito de coração. São super homens, super competentes. E eu me sinto muito honrada e privilegiada de estar lá nesses palcos. Eu tenho algumas fotos, algumas imagens que quando eu pego, eu fico chocada. Porque por muitos anos eu sou uma das poucas mulheres que está nessa foto. Ou às vezes até a única mulher. E aí eu tomo um susto. Depois que acontece o evento é que eu olho e falo, poxa, Tô aqui, né? tô aqui. Então, o que esperar. Essa experiência, eu quero que mais mulheres preencham esses palcos. Perfeito. Sabe? Eu quero e é preciso, porque a gente precisa romper essa barreira. A gente precisa acreditar que é possível, sim. Às vezes a gente não vai ter o apoio da mãe, não vai ter o apoio do marido, não vai ter o apoio. Às vezes a gente só vai ter o nosso próprio apoio, Nossa própria mão, a né? nossa própria mão, para dizer assim, vai. E vai. Não desiste. Se é isso que está no teu coração, se é isso que está no teu pensamento, só vai. Porque se tá lá, é porque Deus plantou a sementinha e Ele vai te dar força para você seguir. E eu vou estar lá para te ajudar com isso. Amém. Maravilhosa. Palmas pra vocês. Então, é isso. Chegamos ao fim.
Chegamos ao fim do nosso podcast. Eu tô muito feliz mais uma vez, falando honrada de verdade, porque eu consegui juntar mulheres que, de fato, assim, eu não sentei e... Não. Foi Deus que foi colocando no meu coração e foi acontecendo. Então, a gente conseguiu aqui juntar 5 mulheres comigo, mais 4 mulheres fortes, que vão levar muito conhecimento para vocês, muita experiência para vocês. E é isso. Contem com a nossa energia, nossa expertise, E com o nosso melhor, né? o nosso melhor para vocês. E é isso. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos colocar a mãozinha aqui no meio. Vamos botar a mãozinha. Ai, gente, obrigada por enviar. Incrível, incrível. Foi ótimo.